Bom dia, graça e paz, que a bênção de Deus seja sobre você, tudo bem? Prazer, eu sou o professor Anderson Santos. Para você que não me conhece, eu sou professor do Instituto Ministrando para Transformar Vidas, isso mesmo, a nossa escola teológica, que o nosso seminário, que tem aí contribuído para que você cresça na graça e no conhecimento de Deus, tá bom? Hoje nós temos mais um encontro marcado, você que já é o nosso aluno sabe, nós temos sempre esse encontro e nós estamos estudando história da igreja. Então eu não sei que horas que você está vendo esta aula, mas o meu pedido e o meu desejo é que você assista até o final e que você aprenda, que você cresça na graça e no conhecimento de Deus, tá bom? Bom, antes de nós começarmos as nossas aulas, nós sempre começamos com oração. E eu sempre digo que uma teologia que ela está distante da vida de oração, da vida de comunhão, ela passa a ser simplesmente uma dogmática, metodologias que infelizmente tornam-se vazias, até porque Theos, Deus, logia, estudo sobre Deus. A gente só conhece de Deus aquilo que ele se deixou revelar, é claro, por meio da sua palavra, mas essa intimidade com ele por meio da oração e da comunhão com ele é de suma importância, tá bom? Bom, então vamos falar com Deus, vamos orar? Você que pode, fecha os seus olhos. Se não pode, fica ligado aí no trono da graça de Deus, tá bom? Pai, eu quero te louvar, Senhor, eu quero te bendizer, te agradecer, ó Deus, por essa oportunidade que tem nos dado, pela vida do meu irmão, da minha irmã. Pai, que esta aula, Senhor, seja um momento de aprendizado, Pai, de comunhão contigo. Espírito Santo, nos ajuda e nos instrui. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Sela comigo aí. Bom, vamos lá, módulo na mão, como eu sempre digo. Nós estamos estudando o módulo Eclesiologia e no módulo Eclesiologia nós abordamos duas disciplinas, isso mesmo. Uma é a história da igreja, tá? E a outra é a doutrina da igreja. Eu coloquei aí no módulo Panorama História da Igreja, afinal de contas nós estamos estudando 20 séculos da igreja. Então não tem como você tratar de todos os assuntos, né, nos mínimos detalhes. Mas nada impede você, como aluno, de repente pegar um assunto que lhe é mais interessante e mergulhar nele. Nós te damos toda a visão panorâmica, os principais eventos dos acontecimentos históricos da igreja, tá? Mas é uma disciplina bem completa, muito rica. Eu tenho certeza que Deus está falando com você. Afinal de contas, se você nos acompanha no canal, nós já temos aí 10 aulas só deste assunto. Então, é um assunto muito rico, vale a pena conferir. E você que é o nosso aluno, não esquece, você tem um módulo, preenche os questionários. Por quê? Porque esses questionários é um aprendizado, então ele vai te ajudar a associar o assunto e na hora da provinha fica mais fácil, né? Sabe como que é? Tem uma provinha, mas é bênção para a tua vida, tá bom? Bom, vamos trabalhar? Vamos trabalhar? Nós temos bastante coisa para tratar hoje. Hoje nós vamos dar um pulo na história, vamos dar um avanço, tá bom? Bem grande aí, tá? Porque nós precisamos entre aspas, colocar uma vírgula aí, né, nesse assunto, não se coloca um ponto final, porque a história da igreja não acabou, tá bom? Mas nós vamos colocar uma vírgula aí nesse assunto para começarmos a nova disciplina, que é a doutrina da igreja, tá? Então vamos lá, recapitulando, você que assistiu a última aula, você que teve a última aula, nós falamos, né, do que foi a reforma, e nós já vemos batendo nessa tecla, nesse assunto. Falamos um pouquinho sobre a Contra-Reforma, né, o Concílio de Trento, trabalhamos um pouquinho essas questões, e nós encerramos o seguinte, por quê? Porque aí você tem agora o mundo dividido, né, vamos dizer, o protestantismo, né, e o catolicismo romano, e aí o que acontece? Eu lembro que eu terminei a aula falando sobre eles. Você tem a Companhia de Jesus, os jesuítas, que de certa forma vai ser uma grande força no campo missionário. No entanto, o protestantismo, ele não tem ainda essa veia missionária, até é uma coisa mais de povoamento, né? Não é tanto uma cristianização como os católicos romanos estão fazendo, e aí você tem a grande força, né? Espanha e Portugal são grandes forças aí no catolicismo romano.
E aí essa ideia de desbravar, de conquistar novas terras, e Papa é o representante de Deus na terra, e essas terras pertencem a Deus, Deus é o criador do mundo, e essa é a ideia das grandes expedições que vão desbravando, e essas terras vão ser cristianizadas, algumas até mesmo à força, como nós conhecemos a história. Tá, aí nós queremos, para a lição 9, você que tem o seu módulo na mão, nós vamos falar da igreja moderna. Então, o nosso estudo hoje, nesse período moderno, nós vamos trabalhar os últimos séculos. Isso mesmo, nós vamos trabalhar os últimos séculos. Você tem aí Reforma, século XVI, e aí todo esse desenvolvimento da igreja, esse século com bastante acontecimentos. E aí nós vamos dar uma atenção agora para as igrejas que nasceram a partir da Reforma. Tá? Então, é lógico, de uma maneira bem panorâmica, mas nós vamos dar essa atenção agora. Por isso que eu disse que nós vamos dar um salto aí. Então, nós vamos citar, né? Não tem como você aprofundar em cada um dos pontos, mas eu vou citar para você e você vai ter essa ideia do que é que está acontecendo nesses últimos séculos, tá bom? Bom, o que acontece? A Igreja Católica Romana, ela continua o seu próprio caminho, né, como eu disse, é inteiramente separada do mundo protestante. E aí o que nós temos? Justamente nessa época, você tem essa expansão deles e o protestantismo está parado. Então, ela vai seguir o seu fluxo, o seu caminho. E aí o nosso propósito é descrever de modo breve, né, certos movimentos que vão surgir de importância, e aí eles vão receber essa influência direto da Reforma, isso mesmo. Então eles recebem essa influência direta da Reforma. Então nós vamos trabalhar um pouquinho como que está a igreja na Inglaterra, Alemanha setentrional, América do Norte, que é a ideia também do novo mundo, né? Expansão do protestantismo para o novo mundo. Então nós vamos trabalhar, o nosso foco vai ser mais nesses movimentos que recebem a influência da Reforma. Então o que nós temos? Pouco tempo depois da Reforma, vão aparecer 3 grupos diferentes na igreja inglesa, isso mesmo, na Inglaterra. Então você tem os elementos romanistas, né, que procuravam fazer amizade e união com Roma. Você tem, né, esse segmento. Você tem o anglicanismo, isso, que ele estava satisfeito, né, com as reformas moderadas estabelecidas pelos reinados de Henrique VIII, lembra? E depois você tem a Rainha Elizabeth, que de certa forma o protestantismo não se firma tanto. Então você tem ali aquela coisa ali meio sem sal, sem açúcar, mas se torna uma igreja, a igreja anglicana, ela vai se tornar uma igreja independente, né? Ela vai se tornar ali toda aquela massa de manobra do Henrique VIII, como nós já tratamos, né? Ele queria um sucessor, e aí a igreja católica romana, na ocasião, não autoriza o seu divórcio, ele não tinha filhos, né? E aí ele rompe, né? Ele queria um herdeiro, na verdade, um filho homem. E aí ele vai fazer esse rompimento com a igreja romana, e aí você tem uma igreja anglicana, nesse modelo de Henrique VIII, e aí o pessoal está satisfeito, né? Essa reforma moderada, aquele padrão. E aí o terceiro grupo que nós temos, nós chamamos desse grupo de protestantes, né, um grupo um pouco mais radical, que era, nós estamos falando da igreja na Inglaterra, que desejavam uma igreja igual às que se estabeleceram em Genebra, né, e aí vale lembrar que no cenário, né, na história, você já tem todo o destaque de Calvino, né, Calvino em Genebra, as institutas da religião cristã, todo esse evento, o grande crescimento, o grande destaque do Calvino, e muita gente trabalhando em cima das ideias de Calvino, e a essa expansão do protestantismo vai ganhar muita força por conta de Calvino. Aí você tem também na Escócia, né, John Knox, e aí ele vai viver na Inglaterra por um tempo, na época de Eduardo VI, que é justamente o herdeiro de Henrique VIII, que ele começa a reinar com 10 anos, mas com
com 16 anos, infelizmente, ele morre muito precoce. E depois você tem o quê? A Maria Sanguinária, e aí você conhece todo o histórico da perseguição. Então, o que acontece? Esse grupo mais radical do protestantismo, né, ele vai ficar conhecido cerca do ano de 1654 como os puritanos. Na verdade, era até um apelido que se davam a eles. Então, eles se opunham de modo firme no sistema religioso, que era da época na Inglaterra, e estava aquela coisa, né, que não assumiam a posição mesmo do protestantismo, né? Então aquela reforma meio moderada, eles se opunham, de modo que muitos deles vão ser o quê? Exilados. Então a Bíblia que esse grupo usa, só para vocês terem ideia da influência de Calvino, é a Bíblia de Genebra, né? Vale lembrar que posterior, alguém vai dizer assim, não, mas a Bíblia deles era King James, né? Do rei James, do Tiago. Na verdade, é uma nova Bíblia que surge. Então, se você... Tem até um filme bem interessante, o filme da Bíblia King James, eu acho bem interessante. Então, é a ideia do rei James ali, ele quer o equilíbrio, então ele pede essa nova versão. Então ele não quer que ela seja tendenciosa pelo puritanismo e nem tendenciosa pelo outro lado. Então, mas a Bíblia que os puritanos usavam era a Bíblia de Genebra, que você tem toda essa influência de Calvino. Então, os comentários dela, né, os comentários da Bíblia de Genebra. Então, você tem aí na igreja da Inglaterra esses três grupos. O que acontece? Quando nós falamos dos radicais da reforma, então nós precisamos compreender algo. Que os extremos, eles são sempre perigosos. Por que são sempre perigosos? Porque alguns desses radicais, eles organizavam grandes revoltas camponesas. E logo depois de Lutero, né, surge esse movimento dos radicais. E aí eles já chegam com a ausência de Lutero não está, então eles já chegam entrando nas igrejas, destruindo as imagens e tirando os objetos, e aquela fé, né, aquela sede, mas desprovida de um amor, um zelo desprovido de amor, que torna-se até mesmo uma arrogância, torna-se em violência, por meio das revoltas, né, camponesas que esses radicais promovem, e se voltando contra os seus senhores. E aí quando você olha isso, é uma postura que o Lutero não adotaria, né? Embora Lutero tivesse esse lado também do zelo, mas não essa ideia de pegar em armas, né? De fazer uma reforma por meio das armas, mas sim por meio de voltar para as escrituras, da compreensão intelectual. Então, nos radicais, é tão interessante que nos radicais, no movimento dos radicais, surge também aqueles que defendem só as escrituras, mas também é aquela ideia. Nós não vamos ouvir só as escrituras, mas também nós vamos ouvir o autor delas. Então, já nesse contexto dos radicais, o que você tem? Você tem movimentos que vão surgir com pregadores, com toda aquela sede, aquela mística, mas pessoas que dizem assim, nós não podemos seguir só as escrituras, nós temos que ouvir o autor dela, que é a ideia do Espírito Santo. Então surge aí pregadores com uma possível revelação do Espírito Santo, uma mística meio diferente, que é perigosa, e é perigosa. Você há de concordar comigo que no decorrer dos anos, na história da igreja, todas as vezes que nós saímos das escrituras e nos apoiamos apenas numa possível ou numa pseudo-revelação, isso foi muito prejudicial para a igreja do Senhor. Mas nos radicais você tem esse movimento. Então, pessoal com uma mística, um mover do Espírito muito grande. E não que eu desprezo o mover do Espírito Santo, eu acredito, creio nos dons do Espírito, tá? Eu acredito, nós oramos pedindo a Deus para que a igreja de Cristo, ela venha a ser avivada pelos dons do Espírito Santo, por todo esse mover profético, mas não uma coisa desconectada das Escrituras, percebe?
que o perigo era esse. Então você tem esse movimento desse pessoal. Você tem também um movimento que vai surgir em Zurique, que é bem interessante, que esse grupo ele surge batizando novamente, ou seja, eles entendem que o primeiro batismo não tinha valor, pois não tinha entendimento. Então o primeiro batismo, como era ensinado e era lei, né, era batizado logo quando criança. E aí o que acontece? Esse grupo ele é influenciado até mesmo pelas pregações do Zwinglio. E aí o que acontece? Do Zwinglio, esse povo de Zurique, eles vão começar a rebatizar. E aí eles vão ser chamados de anabatistas. Então isso vai dar um problema muito sério, eles vão ser perseguidos, por quê? Embora nós temos que concordar, no contexto da época isso chocava, eles eram tidos como hereges, porque mesmo aí você tem no contexto da reforma, até então isso era novo. Então eles começam a partir das mensagens que ele ouviram do Zwinglio, aí o que acontece? Eles começam a ter esse entendimento, falam assim, não, mas espera aí. Então eles têm que nascer de novo, porque agora eles entenderam qual é essa proposta da fé, qual é esse entendimento. E aí esse grupo chamado de anabatistas, eles vão ser perseguidos tanto pelos católicos romanos, como também pelos protestantes. Se bem que aí se você for trabalhar uma porcentagem, 85% eles vão ser perseguidos pelos católicos e uns 15% por protestantes, mas uma perseguição ferrenha mesmo, de modo a exterminar esse grupo. A ideia é de que eles são hereges, estão inventando algo, até porque eles estão transgredindo uma lei, né? Então o batismo, todo esse conceito era uma lei. E aí o que acontece? Olha que interessante. Porque os católicos romanos vão matá-los na fogueira, vão queimá-los. E os protestantes da época, que não aceitavam o movimento dos anabatistas, eles vão fazer o quê? Vão afogá-los. É irônico, né? É trágico e irônico. Por quê? Porque se eles falavam de um rebatismo, né, os anabatistas batizaram novamente, eles vão morrer afogados. Parece que é aquela ideia assim, você não queria água de novo, então você vai morrer afogado, vai morrer como um herege. Então percebe que o cenário da época não era um cenário tão simples, né? Tinha um zelo desprovido de amor que tornava-se violento e sangrento. Então, gerando morte. Então, só tem um detalhe interessante, porque os anabatistas, eles enxergaram algo lá na frente, que aí depois você tem o contexto do movimento da Igreja Batista, tendo essa mesma postura, tá? Aquela discussão ou aquele questionamento. Então os batistas vieram dos anabatistas. Historicamente, se você for observar, não. Mas de alguma maneira eles têm o mesmo entendimento, acaba tendo o mesmo entendimento. É claro que hoje, né, nós estamos falando da igreja hoje, existe aquela discussão, né, dos que batizam por imersão, os que batizam por aspersão, mas nesse contexto aqui, quando eles batizavam novamente, e não aceitando, invalidando o batismo das crianças, gerou uma grande perseguição para esse movimento conhecido como os anabatistas. E os anabatistas, eles tinham também toda essa mística e essa espiritualidade, esse mover. Alguns dizem que eles eram, na sua época, eles pareciam aqueles pentecostais exagerados. Então estou usando essa expressão pentecostal para você associar um pouquinho como que era o movimento deles. Então, de algumas práticas, né, eu não estou falando de um pentecostal clássico, um pentecostal consciente, estou falando daqueles pentecostais exagerados, tá? Então espero que você me entenda, não é uma crítica, tá bom? Estou te dando um contexto histórico, tá? Bom, vamos lá. Então, esse pessoal vai sofrer bastante perseguição. O que você vai ter do movimento puritano? Então, os puritanos, eles acabavam também, em certa parte, estando divididos entre si.
Então você tinha aquele grupo, né, da forma presbiteriana, né, do modelo mais presbiteriano, e depois você vai ter uma outra parte que eram conhecidos como independentes, né, ou congregacionais. Então percebe que dentro do movimento puritano você também tinha essa divisão, você tinha aqueles de uma linha mais presbiteriana, e alguns chamam eles até de mais radicais, porque na verdade o puritanismo, eles eram conhecidos pela sua conduta, né, pela sua vida, pelo amor à palavra. A ideia do puritanismo, e aqui, irmão, é muito raso isso, você pode se aprofundar muito mais, né, do que era o movimento puritano, mas eles tinham aquela conduta, o amor às escrituras e o zelo pela palavra. Então eram pregadores que amavam as escrituras e tinham essa ideia de que a escritura estivesse realmente como pauta ali da família. Então a família dos puritanos era uma família muito ética, né? Uma família de conduta. Por quê? Porque eles pregavam que a palavra transformava. Era um cristianismo não apenas teórico, mas um cristianismo prático, de uma mudança de vida, de uma conduta. Então eles tinham esse zelo, era conhecido, né, pelas suas roupas, né, a maneira ali diferente de se vestir, né, todo com um zelo muito grande, um zelo pelas escrituras, essa ideia da comunhão, essa comunhão com Deus, essa vida mesmo de santificação. Daí alguém apelidar eles, os puritanos. Era algo que na verdade vinha até mesmo por parte de alguns de modo pejorativo. Você vem com esse puritanismo, que na verdade, isso é muito frequente para nós hoje, e nós precisamos tomar cuidado com esse preconceito, porque quando alguém procura ser mais zeloso das escrituras, quando alguém procura levar mais a sério uma vida de santidade, né, uma vida de purificação, e aí alguém diz assim, onde é que você vai com esse puritanismo todo? Ou seja, eu uso essa palavra de modo pejorativo. Na verdade, era para ser algo que me honrasse. Glória a Deus. Aonde você vai com esse puritanismo todo? Pai, eu quero ir para o céu, eu quero levar uma vida próxima de Deus, uma vida de mais intimidade com Deus. Então, do movimento do puritanismo mesmo, dividindo entre si, você tem, né, aquele modelo da forma presbiteriana, depois você tem os independentes ou congregacionais. Então, apesar das diferenças, eles continuavam membros da igreja na igreja na Inglaterra, né, na igreja inglesa, e aí você tem na luta, né, entre Carlos I e o parlamento, essa questão todas, os puritanos, que eram fortes defensores dos direitos populares, eles vão o quê? Vão pôr em ordem no parlamento um concílio de ministros, isso mesmo, um concílio de ministros. E aí você tem, nessa época, o modelo presbiteriano, ele predominava, tá? Aí você vai ter o quê? Eles vão se reunir em assembleia, em Westminster, que vai ser conhecido, né, a grande confissão de Westminster. Então, você tem em 1643, aonde vai ficar a confissão de fé de Westminster, que hoje é modelo, né, é a confissão de fé do presbiterianismo, e outras igrejas também seguem a confissão de fé de Westminster, e você vai ver que foi de grande valia na história da igreja. Então, eles vão se reunir aí, e é algo muito, muito, muito especial mesmo. O que nós temos desse movimento? Você vai ter também a Igreja Batista, né? A Igreja Batista é a igreja congregacional que sai aí desse modelo do presbiterianismo, isso mesmo. Então, percebe como que é rica a história da igreja? É muito legal isso. Então, o que nós temos, meus irmãos? Aí existe um detalhe interessante. Por quê? Porque após a Revolução de 1688, os puritanos foram reconhecidos como dissidentes da igreja da Inglaterra, né? E conseguiram o direito de organizar-se independentemente. Aí desse movimento, como eu já falei para você, vão surgir 3 grandes igrejas ou denominações como nós conhecemos hoje, a saber, a presbiteriana, né, a congregacional e
a batista. Então você vai ter a expansão do protestantismo. É claro, vale lembrar que de maneira muito tímida ainda, né? De maneira muito tímida, mas aí você começa a ter já uma expansão do protestantismo, não como a Igreja Católica Romana, que eu acho que, né, nesse contexto ela avançou muito mais nessa época, mas aí nós temos a chegada ao novo mundo, né, a chegada ao novo mundo. Então, quando eu falo de novo mundo, nós estamos falando da América, que é essa a ideia. Então, como eu já falei, o catolicismo ele já havia enviado missionários por todo o mundo. Então, os protestantes eles estavam ainda meio tímidos, ainda não. Aí o que acontece? Olhando para o protestantismo, aonde é que foi pela primeira vez que chegou no novo mundo? Onde que tudo começou? É interessante que parece ser difícil de acreditar, que eu vou lhe falar agora, talvez você conheça, ou talvez você nunca ouviu falar, e é bem difícil de acreditar, mas foi justamente no Brasil, isso mesmo. Aonde tudo começou foi justamente no Brasil, no Rio de Janeiro, na Baía de Guanabara. Isso aí é conhecido como França Antártica. O que acontece? Você tem uma expedição de 2 navios que estão vindo para cá, e aí com 600 homens mais ou menos, dentre esses, né, marinheiros, é aquela ideia de nós estamos indo para um novo mundo, e você tem comerciantes, você tem gente de tudo quanto é tipo, que quer desbravar o novo mundo, a ideia de enriquecer, muita gente boa, mas também muita tranqueira no meio, isso é natural. O que você tem no meio de tudo isso? Você tem 14 huguenotes franceses e calvinistas suíços. Ou seja, você tem protestantes no meio deles, os huguenotes franceses, isso mesmo, que era aí uma linha do protestantismo, né? E aí eles vêm para o Brasil, e é interessante que a ideia era crescer, expandir, mas infelizmente esse movimento não vai avançar. O país já estava sob forte influência católica, e infelizmente, eu estou te falando aí em 1555, nós estamos estudando essa data aí, alguns deles vão ser martirizados, e aí você tem toda aquela ideia do José de Anchieta, Mendesá, Padre Manuel da Nóbrega, que são os heróis, né, os grandes heróis, e na verdade esses protestantes vão ser martirizados. E, infelizmente, nesse contexto, nessa época, não prospera, não vai prosperar. Aqui no Brasil acaba não dando certo, mas o puritanismo, né, você tem essa ideia da expansão do protestantismo, a ideia na Nova Inglaterra. Qual que é a ideia da Nova Inglaterra? Eles vão para a Baía de Massachusetts em 1621, e agora nós estamos te dando uma data, já 1621, e aí, isso porque, devido às perseguições de Carlos I, então, eles vão, né, para a Nova Inglaterra, a ideia de criar a Nova Inglaterra. Então percebe uma coisa, aqui no Brasil não vai prosperar, nós estamos falando do ano 1555, então o Brasil já está sob forte influência do catolicismo, né, aquela ideia, a Espanha, Portugal, então a terra é de Deus, representante dela, o Papa, e aí o protestantismo não tem vez. Tinha essa bula papal, mas embora os franceses venham para cá, os huguenotes, eles não respeitam porque não creem nessa autoridade do Papa, mas você já tem esse conceito muito forte aqui. Contrapartida, do outro lado, então os puritanos estão indo, e a ideia é da Nova Inglaterra, então eles vão para a Baía de Massachusetts. E aí o que acontece? Lá eles vão ter uma colonização de povoamento. Qual que é a ideia? Se aqui nós temos a cultura extrativista, que é a de Portugal, lá não. Então o que acontece? Às vezes nós queremos comparar, né, o Brasil com os Estados Unidos, mas perceba uma coisa, olha a diferença, querido. Olha o tipo de gente que está indo para lá,
e o tipo de gente que veio para cá. Então você tem muita gente que veio para cá, que veio como um mercenário, né, um induto, então estava preso lá, então vem para cá povoar o novo mundo, né? E aí só que pro lado de lá você tem um outro contexto. Então, só para você ter ideia, nessa ideia dos puritanos de povoamento, diferente da cultura extrativista que nós tínhamos aqui e temos até hoje, isso é herança. Abra um parênteses aqui, você pode concordar comigo que tudo que é bom aqui, nós mandamos para fora. Você percebeu que as melhores carnes vão para fora, as melhores frutas vão para fora, os legumes, os melhores vão para fora. Aquilo que nós produzimos aqui, nós mandamos lá para fora. Os nossos atletas, os nossos profissionais, as nossas mentes brilhantes, as pessoas que, nessa herança da cultura do extrativismo, ou seja, até o nosso dinheiro é tirado daqui e não há uma circulação interna, ele vai para bancos no exterior, percebe? Que isso é uma herança. Já aqui nós estamos falando da Nova Inglaterra, essa ideia é o quê? Eles vão fazer essa ideia de povoamento, vão construir escolas e todo aquele contexto de crescendo ali, o povoado expandindo. Prova disso do que eu estou falando, que em 1638 Harvard já estava formada, ou seja, qual que era a ideia? A ideia era para dar estudo e formar ministro, ou seja, 1638, os caras chegam lá em 1621, mas em 1638 Harvard já está pronta, ou seja, para dar estudo para eles que estão lá, percebe? Só que aqui não. Quem queria mandar o filho estudar, mandava para fora, porque a ideia de construir escolas, grandes faculdades como nós temos hoje, não, isso foi para lá. Então percebe a diferença na colonização? E é interessante, por quê? Porque na verdade, se você prestar bem atenção, queridos, infelizmente o nosso povo precisa acordar, povo brasileiro. Por quê? Quanto mais leigo o povo, mais fácil de manipular. Por isso que eu estou ensinando a palavra para você, para que você não venha cair no erro dos falsos profetas, ser enganado, tá bom? Então nós precisamos ser uma mente, uma cabeça pensante. Nós temos que ter sim luz na cabeça e fogo no coração, né? Ter um coração aquecido como foi o de Wesley, que nessa aula nós vamos falar um pouquinho dele também. Então, a ideia aí dos puritanos, nesse povoamento aí da Nova Inglaterra, era formar um novo mundo e naquele perfil, né, do cristianismo, né, voltado à palavra, que, irmão, não tem como comparar o nível de crescimento. Nesse contexto, nós estamos falando aí do século XVIII já, você tem também um surgimento do iluminismo e do romantismo. Então o mundo também está vivendo essa transição, essa transformação aí por meio do surgimento do iluminismo e o romanismo. Então, no século XVIII, percebe, eu estou avançando, estou dando um pulo aí, um salto na história. No século XVIII você tem um grande avanço da ciência, mas também vai existir o quê? Um grande esfriamento da fé. Então, embora você tenha todo esse despertado que foi a reforma protestante, as igrejas que vão surgir a partir dela, mas aí você vai ter também o quê? Um esfriamento. Por quê? Porque nos primeiros 50 anos do século XVIII, o que você vai ter? As igrejas na Inglaterra, né, a oficial e a dissidente, elas vão entrar numa decadência, isso mesmo. Os cultos passam a ser naquele padrão mais formalistas, né, dominados mais por uma crença intelectual, sem o poder moral sobre o povo. Você já tem um contexto de um esfriamento da fé. Então nós estamos falando dos 50 anos aí do século XVIII, você passa a ter o quê? Esse esfriamento da fé. E aí nós precisamos do quê? Sempre que há um esfriamento na igreja de Cristo, se faz necessário o quê? Um despertar espiritual. Isso mesmo, despertar espiritual. E aí nós temos um outro grupo agora, um outro movimento na história da igreja, que foi muito importante, que é o pietismo. Isso mesmo, o movimento pietismo. Que acontece? O movimento de renovação, o movimento pietista, não petista, tá? Pietismo, tá? É um movimento de renovação da fé cristã, ou seja, que vai surgir justamente na igreja luterana, alemã,
que vão defender a primazia do sentimento, né, do misticismo na experiência religiosa. Quando eu falo misticismo, eu não falo aqui de modo pejorativo. Quando eu falo dessa mística, eu digo assim, essa sensibilidade, não uma coisa só intelectual, não uma coisa só pensante, mas uma coisa que se sente, que se prova, que entra também essa ideia da emoção, da piedade. Então, o movimento do pietismo, ele vai surgir com essa experiência religiosa, né, em detrimento da teologia racionalista que estava dominando. Então, qual que é a ideia? Esse grupo de pessoas, eles se reuniam para estudar a palavra, para estudar a Bíblia, para orar. E aí, queridos, todas as vezes que nós nos voltamos para a palavra, que todas as vezes que nós nos voltamos para a oração, é comum que um despertar espiritual. Percebe que a igreja de Cristo, ainda hoje, ela passa por esses momentos. Então, você tem muitas igrejas que a ortodoxia é boa. A ortodoxia, ela é boa. No entanto, é desprovida de um fervor espiritual. Então, o que nós precisamos? Voltar, né, a esse despertar, a busca de Deus, a busca de uma sensibilidade de ouvir Deus, de sentir Deus, de não apenas falar sobre a palavra, mas viver essa palavra, né, nesse despertar. Então esse despertar espiritual, nós estamos falando do século XVIII, ele vai se dar em dois momentos. Então, primeiro você tem o movimento, o pietismo, depois você vai ter aquilo que vai ser conhecido como o avivamento, né, o despertar espiritual dos irmãos morávios, isso mesmo, dos irmãos morávios. Então, o que acontece? Esse grupo vai ser de grande força, influência espiritual para a igreja. Ele vai ser o braço de Deus ali, a força motora nesse despertar da igreja. E a ênfase deles também é a ideia, o estudo bíblico e muita oração. Há uma frase que a gente cita muito, né? Quanto mais oração, mais poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Quando eu falo de poder, eu não estou falando de poder de histeria. Mas quando eu falo de poder, há pelo menos duas palavras mais conhecidas no grego que nós destacamos nessa ideia de poder na igreja. Nós falamos a primeira de dínamos, né, de dunamis, que vem dessa ideia da virtude, do poder que sara, do poder que cura, do poder que transforma. E a igreja, ela precisa desse poder. E aí também nós falamos da outra palavra, exousia, né? Que é a ideia de governo, de autoridade investida, ou seja, autoridade concedida. Então, quando a igreja ora, ela tem esse poder, essa autoridade sobre principados, sobre potestades, sobre o pecado, né? Porque há uma frase muito interessante, né? Ou a oração te afasta do pecado, ou o pecado te afasta da oração. Vou falar de novo para você gravar. Ou a oração te afasta do pecado, ou o pecado te afasta da oração. Guarda isso, porque isso é muito forte. No avivamento dos irmãos moráveis, eles eram tão dedicados à oração que conta-se na história que eles tiveram uma reunião de oração que durou por 100 anos. Como que é isso? Uma reunião de oração que durou por 100 anos. Claro que não eram ali as mesmas pessoas, mas, ou seja, havia um sistema de revezamento. Ou seja, 24 horas tinha sempre ali, normalmente era um homem e uma mulher que estavam orando, então se revezavam em turnos, então vinha e no centro morava, era essa ideia, né, da oração, da busca. E é nesse contexto, nesse despertar espiritual com os morávios, que vai surgir justamente o quê? O movimento missionário protestante com força, ou seja, é nos morávios que a ideia de missões ganha corpo, porque eles eram pregadores dedicados, amavam a obra de Deus e tinha todo esse despertar espiritual que eles realmente iam fazer a obra. E aí você tem muitas histórias que no contexto da escravidão, alguns deles se vendiam, eram vendidos como escravos, mas a proposta é para que no meio daqueles escravos eles pudessem o quê? Pregar a palavra de Deus. Tamanha era a sede, o despertar espiritual
que havia por meio do movimento dos irmãos moráveis. Então, você vai ter muita força, de modo que eles vão influenciar a cristandade que se segue, isso mesmo. Justamente quem? E agora nós damos também um salto na história. Vai influenciar quem? Wesley. Vai influenciar justamente Wesley, John Wesley. Isso mesmo, John Wesley fazia parte, né, da igreja luterana. E aí você tem o quê? Essa ideia, ele tinha toda aquela ortodoxia, era um cristão desde berço, né? A sua mãe, muito conhecida como uma mulher piedosa, que fez um bom trabalho numa família gigantesca. E aí o que acontece? Quando o Wesley ele é separado, é consagrado pela igreja, na qual ele faz parte, né? A igreja o envia, e nessa viagem ele vai passar por uma grande turbulência, uma grande tempestade. E é interessante que conta-se a história que, na verdade, enquanto Wesley está desesperado, Wesley está com medo, ele vê lá alguns irmãos moráveis que estão cantando, estão celebrando o Senhor. E aquela ideia que ele olha e fala assim, mas peraí, eu sou cristão, eles também são, mas eu estou desesperado, que fé é essa? Que sensibilidade é essa que eles têm? E aí, para completar, quando Wesley vai numa reunião morável em Londres, e é justamente nessa viagem que ele tem esse primeiro contato, diz a história, que ele tem esse primeiro contato com os irmãos moráveis, mas quando ele vai em uma reunião morável em Londres, e diz a história que mesmo sendo contra a sua vontade, né, não estava muito a fim de ir, mas ele vai, ele ouve um irmão morável que está fazendo uma pregação. E isso era muito comum, porque nesse movimento os leigos acabavam tendo essa oportunidade mais de pregar. Necessariamente não eram só pregadores, aqueles que passaram por todo aquele preparo, era uma coisa mais simples. E eles acabavam tendo essa sensibilidade a mais. E aí quando ele vê ele pregando, e ele lia um comentário de Lutero, né? E aí é nesse contexto que o Wesley vai ter a experiência do coração aquecido. Então, se você quiser se aprofundar, né, na teologia wesleyana, é muito boa, né? Nós não temos tempo agora, mas é onde ele tem essa experiência do coração aquecido, e vai se tornar ali um grande evangelista, um grande pregador, e ele vai começar a pregar a palavra. É como se ele se convertesse a partir daquele momento. Mas ele não era cristão desde o nascimento, né? Desde berço, cresceu, né? Nasceu numa família cristã. Essa é a questão. Na verdade, ele era convencido, mas ainda não era convertido. Ele era convencido que o cristianismo é o caminho, que Jesus é o caminho, mas ele ainda não tinha tido essa experiência com Deus. Tá? E ele vai, nos seus ensinos, ele vai privar muito isso, vai dar muita ênfase nessa experiência, né? Então, as escrituras, toda aquela ortodoxia, sim, mas ele dá muita ênfase nessa experiência que você tem com Deus. É a ideia do coração aquecido de Wesley. E aí você tem o quê? A Inglaterra, ela vai ser despertada dessa condição de frieza e mundanismo por um grupo de pregadores, né? Pessoas sinceras que vão ser dirigidas por quem? Pelos irmãos João e Carlos Wesley, isso mesmo. E você tem também o George Whitefield, que vai ser um grande pregador, e ele vai se destacar muito, vai grande influência, o George Whitefield. E aí você tem o quê? Desse movimento, eles eram conhecidos como metodistas, isso mesmo. Então, dentre esses três que eu citei, o Whitefield era o pregador mais poderoso, uma eloquência assim, fora de sério. Ele comovia os corações de milhares de pessoas, tanto na Inglaterra como na América do Norte. E um grande despertar no avivamento na América do Norte vai se dar também pelas grandes pregações do Whitefield. E aí você tem esse mover, esse despertar, esse avivamento. Então, Carlos Wesley, né, o irmão de John Wesley, ou Charles Wesley, ele era um poeta sacro, né? Vai escrever muitos hinos mesmo, que se destacaram, né, na sua época. O John Wesley, ele foi sem dúvida
o dirigente, né, e estadista do movimento. Então ele vai se destacar. Então você tem aí no século XVIII um grande despertar nos Estados Unidos, porque aí você tem, havia uma ortodoxia, porém essa ortodoxia ela estava morta, e aí você tem toda essa pregação do George Whitefield, e aí você também tem se destacando também o Jonathan Edwards. Então percebe, eu estou dando um salto na história, e aí você tem também um grande avivamento nos Estados Unidos com Jonathan Edwards. E aí você tem essa influência de Wesley, e Wesley vai incendiar a Inglaterra, e aí a Revolução Francesa, e aquela ideia de que por causa do avivamento e por causa desse despertar de Wesley, você tem aí esses livramentos que foram dados. Então, por isso a importância desse homem de Deus. Mas percebe uma coisa, que quando se há um despertar espiritual, quando se há um mover espiritual, a igreja de Cristo ela avança e as pessoas são mudadas. O que nós precisamos é de um despertar espiritual. Isso mesmo, nós precisamos buscar um pouco mais, orar um pouco mais, nos voltarmos um pouco mais às Escrituras para que haja esse despertar espiritual. Eu quero aqui pensar com você, será que nós não estamos vivendo talvez uma ortodoxia morta? Né? Uma ortodoxia, nós temos, mas desprovida desse fervor, desprovida desse primeiro amor, como era a igreja de Éfeso. Tinha uma ortodoxia, tinha um trabalho, tinha um labor, mas estava morta. Então nós precisamos tomar cuidado com isso. Então você tem esse primeiro grande despertamento nos Estados Unidos, que vale a pena você se aprofundar nisso, né? Então George Whitefield, Jonathan Edwards e outros pregadores, esse despertar, primeiro grande despertar nos Estados Unidos. Saltando aí na história, aí nós vamos falar já meados do século XIX, você tem também o segundo grande despertamento dos Estados Unidos, despertamento espiritual. E aí nós já estamos falando de um contexto, né? Você já tem a Revolução da Independência dos Estados Unidos, e agora essa independência da Inglaterra, essa revolução, e aí você tem expansão das fronteiras, é aquela ideia, vamos expandir a expansão das fronteiras dos Estados Unidos, que aí a igreja também de certa forma acaba acompanhando. Embora que nesse contexto, você tem aí nessa época que eu estou lhe falando, você tem a igreja que ela está em baixa, né? Muitos membros, mas aí há esse despertar. Então você tem o presbiterianismo, os metodistas e os batistas, sendo que nesse contexto você tem um grande destaque para os metodistas, isso mesmo, há um grande destaque pelos metodistas, e aí você tem também muitos daqueles pregadores itinerantes, isso, aqueles pregadores que montam aí no seu cavalo aí e saem pregando. Então você tem esse grande despertar espiritual. E aí você vai ter um grande avivamento, nós estamos falando do grande despertar, e eu estou pincelando, citando, você percebe que é muita coisa. Você tem o grande avivamento, o grande despertar espiritual com Charles Finney, né, que é a ideia das cruzadas, e começa todo aquele mover. Nesse contexto, nesse despertar do século XIX, eu estou correndo aqui para você entender, surge também as juntas missionárias, as assembleias, as grandes assembleias, as igrejas se reúnem em assembleias, e aí você já começa a ter essa ideia de movimentos de um cunho mais místico, um despertar, um Pentecoste que está nascendo já com esse despertar, né? Esse despertar dessas grandes cruzadas, juntas missionárias, começa a surgir muitas juntas, né? Muitos, podemos até falar de convenções, né? Começa a surgir essas instituições, começa a surgir essas juntas, essas assembleias, tudo isso ligado a esse segundo grande despertamento no século XIX. E aí você já começa a ter ideia do quê? De um movimento pentecostal, que já começa a surgir. E aí você olha para a sua lição 10 do módulo, que eu falo um pouquinho do movimento pentecostal, e aí nós estamos falando aí século XIX, já entrando no século XX,
Tá? E aí você já começa o quê? Começa a surgir o quê? Um concílio geral das Assembleias de Deus na América do Norte. Então, ela vai surgir justamente como resultado desse movimento religioso, né, que tem nesse presente século todo essa ideia desse avivamento que vai se espalhar com muita rapidez por todo o mundo. Então, uma intensa sede espiritual, essas reuniões de oração com essas características, né, desse mover, de produzir uma ideia de sinais, essa ideia do Pentecostes, lá do Atos, que parece que está voltando, e aí você já começa a ter esse movimento pentecostal que começa a se espalhar até mesmo por toda a Europa. Essa ideia desse fervor, essa sede pela evangelização, por isso que eu disse que surge essa ideia das juntas missionárias. Então essa sede pela evangelização, e começam a se espalhar missionários, né, nesse punho aí. Eu estou olhando agora já para o movimento pentecostal, mas se você olhar na história, você também tem um movimento presbiteriano, movimento batista, que começam a enviar missionários, que inclusive vem também aqui para o Brasil. Então você já tem essas igrejas que nós chamamos de igrejas históricas, que já chegam aqui também com missionários aqui no Brasil também. Então a igreja presbiteriana e depois a igreja batista. E por último, nós temos a Assembleia de Deus, que vão chegar depois. Então você vai ter a ênfase, voltando aqui para o movimento pentecostal, você tem a ênfase no quê? Na operação de milagres, né? Nessa ideia dos sinais, mas a ênfase na cura divina e no falar em outras línguas, né? Que era um sinal da recepção do batismo do Espírito Santo, batismo no Espírito Santo. Então, essa ênfase toda, então nós estamos falando isso nos Estados Unidos, que na verdade vai expandir por todo o mundo, né? Por toda a Europa, e vai chegar aqui também no Brasil, isso mesmo. Então, você tem, que é muito conhecido, nós estamos falando da história da igreja, é muito conhecido, vai ser o movimento da Rua Azusa, isso mesmo, o movimento da Rua Azusa, e o pastor conhecido desse movimento, desse grande avivamento da Rua Azusa, é o William Seymour, que vai ser o pastor dirigente desse movimento. Então, você tem ali em meados de abril de 1906, um grupo de crentes vai se reunir, e aí eles vão receber o batismo com o Espírito Santo, né, na cidade de Los Angeles, e aí esse batismo vai vir acompanhado no falar em línguas. E aí começa todo esse mover, a revista local da época, as notícias vão se espalhar, e você tem crentes de toda parte viajando para ir lá conhecer a Rua Azusa, conhecer esse mover profético, esse movimento. Lógico, nós estamos falando aqui que nesse contexto da história, você já tem o quê? Então estou dando um salto na história. Você já tem a ideia do calvinismo um pouco mais embaixo, o arminianismo começa a se destacar, e a teologia arminiana, ela tem toda essa influência do movimento pentecostal. E aí o que acontece? Você tem esse mover profético, e as pessoas começam a ser tocadas, ser impactadas por esse poder do Espírito Santo. Alguns rejeitam, tá? Aqueles mais conservadores vão rejeitar, vão até mesmo criticar esse movimento, vão falar muito mal do movimento. Alguns vão observar essas manifestações de caráter divino, vão se humilhar diante da presença de Deus e vão buscar esse batismo, vão ter sede por isso. Outros simplesmente endurecem o coração e rejeitam. E aí vão ser chamados de herege até hoje, né? Até hoje, aqueles que não aceitam a doutrina pentecostal, a ideia do movimento, do poder pentecostal, rejeitam, né? Alguns defendem que a ideia da glossolalia aconteceu somente em Atos e não mais, e tinha um propósito para que as vidas que estavam ali em Atos fossem alcançadas. Outros não, outros dizem, não, isso é para nós. E aí o texto de Atos diz assim, isso se cumpre, o que foi dito para vós e os vossos filhos e tal. Então nós cremos que isso acontece ainda hoje. É claro que existe muito emocionalismo, tá bom? Existe muita coisa aí dizendo ser de Deus e não é. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Mas nós cremos sim no poder do Espírito Santo, nesse mover profético, nessa unção de Deus. E quando você lê, estuda sobre esse avivamento, esse despertar espiritual da Rua Azusa,
É interessante que conta-se a história, né, que uma irmã, me foge o nome dela, a igreja estava nesse mover, nessa adoração a Deus, e aí você tem um contexto que o William Seymour era negro, então você já, nessa época aí, você ainda tem um racismo muito grande, não, a igreja dos brancos e a igreja dos negros, isso era muito comum, as reuniões eram separadas, e aí os negros tinham aquela sensibilidade, aquela busca, até porque talvez fossem de uma classe mais humilde. Não é que eu estou dizendo que quem é de uma classe mais alta não pode sentir Deus, mas o que eu quero dizer é que um povo mais sofrido, um povo com um coração mais aberto, ele provava disso. Então conta-se que em uma das reuniões, uma irmã tomada pelo poder de Deus, ela senta-se no piano e começa a tocar, e a igreja é impactada, e alguém diz assim, mas por quê? Só porque ela começou a tocar? Eu disse, não, é porque na verdade ela nunca fez aula, nunca tocou piano, e com essa unção do Espírito Santo, essa capacitação, ela toca e o Espírito Santo vem sobre ela. E aí você tem muitos registros de cura do poder de Deus, dessa manifestação do poder de Deus. É claro que isso vai ser mal compreendido por alguns, outros vão, a partir do movimento, vão, como que eu posso dizer? Vão extrapolar, vamos dizer assim, aonde Deus deixa de operar e o homem começa a operar, e aí começa muita invenção, e isso é complicado. Então, vale aqui uma palavra de orientação. É claro que, de um lado, você tem o exagero, né? Eu não digo espirituais, mas pessoas espiritualizadas, pessoas místicas a um ponto de esquecer as escrituras, e do outro lado também, que é perigoso, você tem o ceticismo, pessoas também que não creem em nada, que são simplesmente frios, e a palavra nos orienta acerca disso, né? Então nós precisamos tomar muito cuidado, porque tem aqueles que não creem em nada, não acreditam em nada, vive um cristianismo apenas nominal, assim, de nome, mas não creem, né? Não esperam a volta de Cristo, não anseiam por ter um relacionamento com Deus, se dizem ser intelectuais, mas são pessoas que são mortas espiritualmente, e isso também é muito perigoso. Bom, desse movimento todo, dando um salto na história aí, século XX, nós estamos aí, a Igreja Assembleia de Deus no Brasil. Isso mesmo, porque aí você já chega no Brasil, né, a Assembleia de Deus e a congregação cristã chega no Brasil. Então você vai ter que a maior igreja pentecostal de todos os tempos no Brasil, né, ela vai ser fundada em 18 de junho de 1911, na cidade brasileira de Belém, capital do estado do Pará, isso mesmo. E vem justamente por quem? Por dois missionários, Daniel Bergen e Gunnar Wing. Então, esses são ex-pastores, né, da Igreja Batista Sueca. E aí o que acontece? Foram influenciados por esse avivamento, todo esse mover. Eles foram tomados por Deus, e aí nesse contexto nós podemos chamá-los de apóstolos, né? Porque eles foram enviados por Deus com uma missão e chegaram aqui, e conta-se a história, e é bem legal que eles estão nessa reunião de oração, e nesse mover profético todo, alguém vem falando em outras línguas, né? No falar na glossolalia, que é essa ideia do batismo no Espírito Santo, falar em línguas. E aí eles vêm falando justamente a língua nativa daqui. E aí o recado de Deus era, olha, vocês vão para uma terra que fala essa língua, e Belém. E aí eles vão olhar no mapa para ver onde é isso, e encontram isso no Brasil. E aí se preparam para partir em viagem para cá. Primeiro vão ser enviados, né, pela igreja, né, que são reavivadas, essa igreja batista, vão enviá-los para cá, enviam eles para essa terra distante, e quando eles chegam aqui, você vai perceber que eles vão ser recebidos pela igreja como missionário, mas aí depois eles, com esse movimento que é estranho para a igreja batista local, eles vão ser expulsos como hereges, e aí vão ser acolhidos, parte da igreja os recebe, parte não os recebe, e ali a primeira brasileira, né, a ser batizada no Espírito Santo, a irmã Celina de Albuquerque,
tem toda a história no seu módulo, eu narro tudo isso. O nosso tempo aqui ele é pouco, mas eu estou te dando essa história do movimento pentecostal no Brasil, que a partir da Igreja Assembleia de Deus, você vai ter muitas vertentes, aí muitas igrejas que vão surgir a partir delas, né? Muitos membros, pessoas que congregaram na Assembleia de Deus, vão sair e vão montar os seus ministérios e vão ter muitas igrejas do movimento pentecostal, como a Igreja Brasil para Cristo, as Assembleias de Deus, né, com todas as suas convenções que existe hoje, tantas Assembleias de Deus. E aí você tem já aí todo esse movimento pentecostal no Brasil, que vale a pena você se aprofundar na história, tá bom? Vale a pena você se aprofundar na história. Histórias de Daniel Berg e Gunnar Wing muito lindas, eles vêm, esses missionários suecos desbravando, um trabalha e o outro tenta aprender a língua local, e aí a história nos conta que muitas das vezes eles sentam debaixo de um pé de manga e só tem manga para comer, mas o nosso país é um país muito abençoado, né? Então, muitas frutas, então eles conseguem sobreviver. As viagens dele para pregar o evangelho, enfrentar as matas aí, cobras, então tem muita coisa. Tem alguns livros que narram a história, né? E é muito lindo, vale a pena você conhecer um pouquinho mais da história do movimento pentecostal do Brasil. É muita coisa, não tem como nós barramos aqui. E aí você tem o movimento pentecostal no Brasil, que vai ganhar muita força, tá? Vai ganhar muita força. Contrapartida também você tem as igrejas históricas, as igrejas conservadoras, e aí o evangelho vai expandir na nossa nação. E aí, dando um salto ainda mais na história, eu quero falar também, pelo menos de forma bem rápida, só pincelando para você o que é, vai surgir o neopentecostalismo. Percebe? Olha o tanto que nós andamos nos últimos séculos, nós temos um avanço, né, na história, muitos movimentos surgem aí, né, nessa história da igreja, mas não tem como nós irmos a fundo a todos, alguns nós só citamos. E aí nós chegamos agora no movimento neopentecostal. Então estou te falando história da igreja, então nós vamos findar essa matéria hoje, mas nada impede aí de você continuar aí como um pesquisador. Então nós falamos do movimento pentecostal que surge, né, desses grandes avivamentos na história, né? E aí o segundo grande avivamento dos Estados Unidos com Charles Finney, né? E aí você tem toda aquela expansão dessas cruzadas, essa coisa toda, esse mover e falar em línguas, nasce o movimento pentecostal expande por toda a parte do mundo, chega aqui no Brasil, né, com Daniel Berg, Gunnar Wing, a maior igreja pentecostal, a Igreja Assembleia de Deus. A partir delas, oriundas, muitas igrejas vão sair a partir dela, vão surgir a partir dela. E aí nós chegamos agora num momento que é conhecido como neopentecostalismo. Então, ou seja, conhecido também como a terceira onda do Pentecostes, né? A terceira onda do Pentecoste, né? Neopentecostalismo ou o novo Pentecoste, que na verdade ele vem como um movimento de renovação da igreja cristã. Então você tem a igreja pentecostal e parece que é um movimento que surge a partir da renovação da igreja pentecostal. Então é uma renovação cristã. Fora do Brasil, essas igrejas elas também são conhecidas como movimentos carismáticos, né? Aqui esse termo carismático, ele é forte, ele é reservado ao movimento da Igreja Católica, mas isso fora do Brasil, esses movimentos carismáticos, que é essa ideia dessa renovação. A gente precisa tomar um pouco de cuidado com esse neopentecostalismo, tá? É preciso tomar cuidado, sim. Por quê? Porque essa vertente, ela tem como base as ideias do pentecostalismo carismático americano, que essa ideia, né, do termo neopentecostalismo, ela foi aplicada pela primeira vez em 1970 aqui para as igrejas que aderiram a essas novas práticas. Então, você tem o movimento pentecostal, que a ênfase dele é nesse falar em línguas, né? Na cura divina, nessa ideia de receber o batismo com o Espírito Santo. E a ideia é que a evidência do falar em línguas, que denota que você recebeu o Espírito Santo, embora eu já ensinei isso em outra disciplina, mas abrindo aqui um parênteses, né? E aí isso foi muito preocupante para muita gente, porque alguns irmãos só achavam que só tinha o Espírito Santo se falasse em línguas, e na verdade o falar em línguas está associado a um dom do Espírito, né?
Então, só para te tranquilizar, você pode ainda não falar em línguas, mas você tem o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida, porque ninguém confessa que Jesus Cristo é o Senhor, senão pelo poder do Espírito Santo de Deus, tá bom? Então você tem o Espírito Santo, você aceitou a Cristo como seu único e suficiente Salvador, amém? Posso ouvir um amém? Então você tem o Espírito Santo, fica tranquilo que você tem o Espírito Santo de Deus. Mas no pentecostalismo, a evidência do falar em línguas era o que dizia que você recebeu o batismo com o Espírito Santo. E alguns dizem, agora você tem o Espírito Santo, que você fala em línguas. Então, no movimento pentecostal, você tem toda essa ênfase aí do falar em línguas, da cura divina. O neopentecostalismo, ele vai vir com práticas diferentes. Então, os fiéis neopentecostais, eles acreditam sim na palavra, tá? Acreditam nos dons do Espírito Santo, né? Incluindo a glossolalia, que é a ideia do falar em línguas, a cura divina, mas há uma grande ênfase, tá? Nas profecias, né? Nas profecias, desse mover profético. Não que o pentecostalismo não acredite, ele acredita. Mas aí o que vai acontecer no neopentecostalismo? Você tem a ideia da imposição de mãos, vamos buscar esse batismo com o Espírito Santo, mas aí começa a introduzir no seio da igreja a ênfase na batalha espiritual, né, o confronto diretamente com Satanás, com demônios, com as entidades. E aí você tem a ênfase na prosperidade. Na prosperidade começa com muita força a teologia da prosperidade. Nós cremos num Deus que prospera? Claro que nós cremos. Prosperidade é bíblica. Se você olhar a Bíblia, você vai ver que a prosperidade é bíblica, mas a prosperidade no sentido bíblico é ausência, né? Não ter ausência de nada, você ser pleno em Deus, e mesmo nas suas dificuldades você é uma pessoa próspera. Mas no movimento neopentecostal começa muito com essa ênfase na riqueza, né? No ter, e aí você tem algumas práticas que são um pouco assustadoras. Começa a entrar no seio da igreja alguns elementos que na verdade foram tirados pela reforma, foram excluídos pela reforma, né? E começa a voltar tudo. Objetos sagrados, algumas ênfases que são um tanto estranhas. Começa uma supervalorização novamente do homem, o fulano de tal, ele que faz isso, ele que cura, revela isso, faz aquilo. E aí você tem toda essa força midiática, né? Essa força midiática dos pastores midiáticos neopentecostais, e com alguns elementos e com algumas unções, 7 unções disso, 7 unções daquilo. E aí nós precisamos tomar muito cuidado com tudo isso, porque, queridos, algumas práticas fogem das Escrituras, são pegos textos isolados do seu contexto, né? Então é muito perigoso, nós precisamos tomar muito cuidado. Por quê? Porque você tem essa ênfase, sim, no mover do Espírito Santo, né? No batismo. Mas o que acontece? Essas igrejas, elas pregam ensinamentos que são perigosos. E aí a ênfase na maldição hereditária, né? Espíritos dominadores. Então tem algumas questões que precisam ser tratadas mais de perto à luz das Escrituras, e você tem muita gente confusa. Não estou generalizando e não entenda aqui como uma crítica. Há também um analfabetismo bíblico muito grande por parte de alguns. Você tem uma facilidade muito grande das pessoas se tornam líderes, né? Se tornam pastores muito fácil. Às vezes não tem um preparo, não tem um preparo até mesmo nas Escrituras. E aí o mercado da fé propõe uma novidade, e aí as pessoas abraçam. Então você começa a ter uma consagração de objetos, coisas, lugares, e aí começa uma mistificação muito grande no meio da igreja. E aí você tem elementos como esses objetos, né, que agora você leva para casa. Percebe que você que estuda história da igreja, no contexto da reforma, tudo isso foi tirado, né, os objetos sagrados, levar
para casa, e você começa a ter até uma ideia que é perigoso, mas começa a ter até algumas peregrinações, aos lugares sagrados, a determinados montes, você vai ter aquela peregrinação. E eu quero aqui abrir um parênteses, tá? Eu respeito você que vai orar o monte, você que vai buscar a Deus, que quer se separar, tá bom? Eu te respeito, irmão. Te respeito eu mesmo. Já me retirei por muitas das vezes para orar num lugar separado, num lugar tranquilo. E isso é muito bom. Isso é muito bom. Nós temos aquele momento de solitude, né? Não é solidão, é solitude, você a sós com Deus. Isso é muito bom. Eu estou falando daquele contexto que virou até mesmo um misticismo exacerbado, de modo que as pessoas começam aí a subir os montes de joelho, a erguer tendas nos altos do monte e vão morar lá. Então a gente precisa tomar cuidado com alguns movimentos que começam a surgir, os objetos sagrados, a gente começa a enterrar coisas no monte. Então nós precisamos voltar às escrituras, tá bom? Eu como professor, eu estou te orientando. Então você tem aí na história da igreja essa ideia de um movimento neopentecostal, que nós estamos falando já no século 20, 21, todo esse movimento, tá? Essa foi a história da igreja, irmão. Você tem 11 aulas aí para estudar. É claro, alguns pontos foram muito rápido, não tem como é que nós vamos tratar, né, de mais de 20 séculos aí da Igreja de Cristo, com tantos acontecimentos. Mas uma coisa eu posso lhe dizer, a Igreja de Cristo, ela é poderosa, o dono dela é o Senhor Jesus, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, você é a Igreja de Deus, Deus te chamou para ser igreja, o Senhor é contigo, e o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde. Espero que você tenha gostado, tá bom? No nosso próximo encontro, nós já vamos começar a falar da doutrina da igreja, a nossa próxima disciplina. O assunto ainda é eclesiologia, o estudo sobre a igreja, demos a história da igreja, agora nós vamos dar a doutrina da igreja. Vamos trabalhar um pouco mais a dogmática da igreja, um pouco mais olhar para a igreja internamente, tá bom? Vamos observar aí algumas práticas da igreja, tá? Mas foi muito bom ter estado com você, espero que você tenha gostado, tá? Deus te abençoe. Se você quiser, indica essa aula para alguém, vamos crescer na graça e no conhecimento. Quanto mais pessoas aprendendo a palavra, melhor vai ser para o reino de Deus, tá bom? Até uma próxima aula, se Deus quiser. Lembrando sempre que se Deus é por nós, quem será contra nós? E que tudo você pode naquele que te fortalece, tá bom? Até aqui nos ajudou o Senhor. Beijo no teu coração. Até a próxima aula, se Deus quiser.